Então, gente, hoje a gente vai falar de melanoma, subtipo histológico nodular, ok? Então, o que a gente tem que saber do melanoma nodular? O melanoma nodular é o segundo mais comum nos indivíduos de pele branca, seguido em primeiro é o extensivo superficial, ok? Ele é mais comum um pouco em homens do que em mulheres, sobretudo no tronco. Nas mulheres ele tende a ser mais frequente na região da perna, né? Porque mulher usa saia, short e o sol incide mais nessa região da perna, tá? O melanoma nodular, ele tem essa coisa de ser diagnosticado em estágios mais avançados. Por quê? Porque o melanoma nodular, geralmente, ele não tem fase de crescimento radial, né? Diferente do extensivo superficial, que primeiro cresce lateralmente para depois aprofundar, ele pula geralmente essa fase radial ou ela é muito curta. Então, quando a gente faz o diagnóstico, o melanoma nodular já está na fase de crescimento vertical. E como o Breslow, a espessura, é o principal fator de prognóstico e sobrevida, isso é muito ruim. Outra característica importante é que o melanoma nodular geralmente ele surge de novo, ou seja, ele surge numa área de pele onde geralmente não tinha lesão prévia. Em alguns casos, menor porcentagem, menos de 30% dos casos, ele até surge sobre um névoa pré-existente, mas não é o mais comum, ok? O mais comum é que eles chamam de novo, ou seja, surgiu numa pele onde não existia nada anteriormente. A faixa etária mais prevalente aí vai ser entre 30 e 50 anos, ou seja, ele pega indivíduos adultos jovens. Tá aí mais um fator importante com a nossa mortalidade por melanoma nodular. Sobre a apresentação clínica do melanoma nodular. Então, ele tende a se apresentar como um nódulo, como o próprio nome diz, e isso faz com que ele perca muito dessa relação com ABCD. Tá? Por quê? Porque geralmente ele se apresenta como uma lesão bem delimitada. Tá? Então, o A, que é de assimetria, ele já não tem, porque ele é um nódulo bem delimitado. O B, que é de bordas irregulares, ele costuma também não ter, porque o nódulo tende a ser bem delimitado, você consegue ver, né? Ele tende a ter um contorno não irregular, mas sim redondinho. Tá? O C, de múltiplas cores, muitas vezes também não tem. Por quê? Porque aquela apresentação de nódulo azul enegrecido não é a apresentação mais comum do melanoma nodular. Então isso já quebra para você uma série de coisas do ABCD e também já interfere na dermatoscopia. Outra forma de apresentação, além dele poder ser um nódulo com pigmento em cima, ele também pode ser um nódulo com pigmento ao redor em vez de estar em cima. Então esse pigmento está na base, ao redor. Isso pode criar confusão. Você pode ver aí na imagem 41A e 41B, que ilustra bem isso. Ele, em algumas apresentações, esse nódulo pode ser céssio ou pediculado. Tá? E esse pode ser multilobular, como você está vendo aí na imagem 40. Veja que a imagem toda septada, né, em vários lóbulos. Tá? Em alguns casos, o melanoma ele pode ser ulcerado, em outros casos apenas erosado. E lembrar que ulceração é fator prognóstico, tanto que ele entra lá no estadiamento TNM, né, a gente lembra lá, T1A sem ulceração, T1B, ulceração, ou seja, na mesma profundidade, se ele está ulcerado, ele é um estágio, se ele não está ulcerado, ele é outro estágio. Então, o que a gente tem que saber de particularidade da dermatoscopia do melanoma nodular? Então, a dermatoscopia dele é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque você não vai encontrar, geralmente, aquela rede pigmentar típica que você vê no extensivo superficial, às vezes no melanoma antiginosacral, no lentigo maligno, no desmoplásico, etc. Então, isso já cria ali um critério de confusão para você. Tá? Ele também tem menos riqueza de estrutura, aquele monte de estrutura, padrão de multicomponentes, etc., não é tão frequente. O que a gente tem geralmente de característica no melanoma nodular? O que você tem pode ser um véu azul acinzentado sobre aquele nódulo. Você tem também um padrão vascular polimórfico, como você está vendo aí na imagem 45. E você pode ter, não tão frequente quanto os vasos atípicos, você pode ter pontos e glóbulos pretos e marrons. Aí você vai falar, tá, mas isso eu também vejo em névoa benigno, sim. Só que no melanoma nodular, esses pontos e glóbulos estão distribuídos de forma irregular na lesão. Aqui tem, aqui não tem. Aqui ele é pequeno, ali ele é grande. Então tem esse polimorfismo desses glóbulos, tá? Isso é uma coisa que diferencia. Quando você vê a imagem 43 aí, apesar disso não ser um melanoma nodular, ser um extensivo superficial, as setas te mostram o que são esses pontos e esses glóbulos, tá? Para você entender um pouquinho melhor. E ao mesmo tempo, a imagem 44 também é um extensivo superficial, mas você consegue entender bem o que é esse véu azulado. Então, como é feito o diagnóstico do melanoma nodular? Lembrar que dermatoscopia é ferramenta de auxílio diagnóstico. Dermatoscopia não faz diagnóstico, tá? Você não pode laudar isso é um melanoma com base na dermatoscopia. Quem faz diagnóstico é histologia, é o patologista que vai te dar o laudo, é ele que vai assinar e carimbar embaixo, tá? É daí que sai o nosso diagnóstico definitivo, ok?
Então, sobre técnicas de biópsia no melanoma nodular. Observem a imagem 44, tá? Na letra A, o que você está vendo? Provavelmente você tem um melanoma dentro de uma lesão melanocítica, benigna, por exemplo. Talvez um melanoma que surgiu num nevo congênito gigante, ou num nevo congênito comum, ou num nevo ordinário. E o médico foi fazer um punch e ele fez esse punch e atravessou na parte benigna da lesão, ou seja, provavelmente ele não escolheu a parte mais elevada nem a parte mais escura da lesão para fazer biópsia. O punch cruzou e o laudo vai ser o quê? Um nevo melanocítico, enquanto na verdade o paciente tinha um melanoma. Erro de técnica. Na B, o que você está vendo? O punch pegou, realmente confirmou que é o melanoma, mas não foi até a profundidade adequada. Então, o que o patologista vai dizer? Olha, tem malignidade até a parte de baixo da lâmina, mas eu não consigo te dizer qual que é o Breslow porque você não foi até o final da lesão. Olha o C, que interessante. Você fez a biópsia num ponto, quando na verdade o Breslow correto era da parte mais profunda que está do lado. E o laudo vai vir lá descrevendo um Breslow totalmente abaixo do que é a realidade. E você vai operar e dar uma margem incorreta. Na letra D, pior ainda, foi feito um shaving, coisa que não pode ser feita nunca em melanoma. Você vê que ele fez esse shaving e perdeu completamente a amostra. O patologista não vai conseguir te dizer qual é o Breslow. Você vai ter depois uma fibrose cicatricial ali que vai complicar a análise posterior da nova amostra. E por aí vai. Então, como que deve ser a biópsia, a execução da biópsia em si? Lembrem o seguinte, eu estou fazendo um diagnóstico inicial, eu não estou operando esse melanoma. Então, eu não posso chegar e simplesmente dar uma margem de 1, 2 centímetros pensando, vou curar esse paciente uma vez. Por quê? Porque isso pode ser uma lesão benigna e você desfigurou o paciente ou você fez uma mega cirurgia totalmente desnecessária. Isso vai te dar problema com certeza. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma biópsia com margem estreita de 1 a 3 milímetros, algumas fontes dizem de 1 a 2 milímetros, tá, ao redor da lesão. Geralmente você faz essa biópsia em bloco, descendo até o subcutâneo, para você não ter perda do Breslow, para você ter uma amostra realmente representativa. Lembrar que qual a importância de fazer essa margem estreita? Além da questão estética, de você não correr o risco de dar uma grande margem numa lesão benigna, tem a questão da drenagem linfática. Tá? Imagina que o paciente tem um melanoma aqui na região do antebraço e você fez um grande fuso aqui. Você deu uma margem grande, 2 centímetros. Você cortou todos os linfáticos que estão ascendendo pelo braço. Quando injetar o corante ou o marcador, isso não vai chegar até o linfonodo primário, o linfonodo que está fazendo a drenagem primária daquele caso, e não vai conseguir fazer o linfonodo sentinela. O paciente vai ter uma grande perda na qualidade do prognóstico dele, ok? Lembrem-se sempre, descer até o subcutâneo, o Breslow é o fator prognóstico mais importante. Sobre biópsia de membros de maneira geral, superior, inferior, a incisão deve ser sempre posicionada no sentido longitudinal. Por quê? Observe a imagem, os linfáticos do braço, eles são longitudinais, drenando de forma previsível para a região da fossa e da axila. Então, se você fizer um fuso paralelo à drenagem, você vai interromper todos os vasos linfáticos. O fuso deve ser longitudinal. Isso também vai facilitar o fechamento da lesão. Essa coisa da disposição dos vasos linfáticos é muito bem mostrada aí na imagem 65B. Tá? Lembrar que a drenagem linfática no ser humano ela é feita de forma muito previsível e sequencial. Claro que o linfonodo em si ele pode variar de uma posição para cá e outra para lá, por isso que faz cintilografia antes de fazer o linfonodo sentinela. Mas a drenagem em si é previsível, tá? E a imagem 61A mostra muito bem isso aí que eu estou falando, da margem posicionada de forma longitudinal ao longo da lesão. Veja que o linfático da periferia ele foi mantido de forma íntegra. E a biópsia na região da cabeça e pescoço. Muda um pouquinho para o membro, por quê? Porque você não tem tanta sobra de tecido. Aqui a sua orientação não é a drenagem linfática, e sim as linhas de força de Langer. Então o que você vai fazer? Vai fazer também aquela biópsia, geralmente em forma de fuso, seguindo o sentido da linha de força, ou seja, paralelo à disposição da linha de força. Isso já vai facilitar o seu fechamento e já vai impedir que você corte a drenagem linfática e dificulte a vida do oncologista que vai fazer na sequência o linfonodo sentinela, ok? Lembrar que nunca fazer retalho. Ah, mas eu não consigo fechar. Então não fecha. Chama quem consegue fechar, ou faz um enxerto, ou deixa por segunda intenção até sair a análise, tá? Como é que você vai fazer uma ampliação posterior ao redor de um retalho? Você fez um retalho de transposição, mudou totalmente a anatomia. Você vai fazer o quê? 2 centímetros de margem ao redor do retalho inteiro? Isso é muito difícil. Então, gente, e sobre a biópsia incisional? Posso fazer? Não posso fazer? Olha, o indicado, o adequado, é sempre que possível fazer a biópsia excisional. Mas em alguns casos, a gente aceita, tolera essa biópsia incisional.
ou seja, tirar apenas um fragmento de amostra. Quando você tem uma lesão enorme na região plantar, você não sabe se é um melanoma, você vai fazer ali uma biópsia excisional, tirar a região da planta do pé do paciente inteiro? Isso tem consequência para o paciente, não é coisa tão simples assim. Você tem uma lesão na face, que a retirada com margem, uma biópsia excisional vai criar uma deformidade no paciente. Você vai fazer excisional? Também não. Então o que eu vou fazer? Ou eu vou pegar uma lâmina e fazer fuso, pegando parte da lesão, ou eu vou fazer punch. Tá? Essas biópsias incisionais podem ser únicas ou múltiplas, de acordo com a extensão da lesão. Se você for fazer incisional, procure fazer biópsias múltiplas, pegando os pontos mais elevados da lesão ou mais escuros, com maior depósito de pigmento. Uma coisa muito interessante é que, apesar do indicado ser a biópsia excisional, a biópsia incisional não altera a mortalidade, não altera a recorrência, tá? Não vai alterar a sobrevida do paciente e nem altera a chance de metástase. É considerado errado incisional? Não. Mas o mais correto, o adequado, é excisional, ok? Sobre a biópsia por punch, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tentem manter o punch girando sempre no mesmo sentido. Não fiquem tirando o punch para olhar, se já chegou na profundidade. Não inclinem o punch e nem entrem obliquamente. Senão corre o risco de você atravessar a lesão e sair lateralmente a ela e aquela amostra não ser representativa, ok? Observem um exemplo, é a nossa figura 65A, tá? Que é uma lesão plantar grande. Para nossa sorte, esse caso veio até mostrando que era um melanoma in situ na região plantar, o que vai ajudar muito no prognóstico do paciente. Agora, biópsia em região plantar, um melanoma lentiginoso acral in situ, biópsia em região plantar, tem o seguinte inconveniente. Isso é quase impossível de fechar direto, não tem tecido para isso, né, para fechar borda a borda. Então, se você fizer um enxerto na região de apoio, seja embaixo do hálux, embaixo do calcâneo, no arco plantar, esses enxertos costumam ser perdidos, eles não pegam legal, eles ficam dando ferida, dor, tá? Nesses casos tem que fazer retalho, trazendo da região da panturrilha, que seja. Você só pode fazer enxerto nas regiões onde não tem apoio, como por exemplo no cavo plantar. Então você vê que tanta morbidade envolvida só para fazer o diagnóstico desse melanoma. Por isso que num caso desse não é legal a gente fazer uma biópsia, né, excisional, e sim uma biópsia incisional. E o que eu nunca devo fazer na biópsia da lesão inicial? Eu nunca devo fazer shave. Por quê? Primeiro porque você provavelmente vai perder o Breslow. O seu shaving vai passar aqui e vai continuar tendo célula maligna lá embaixo, tá? Isso vai te dar problema, a sua biópsia vai ser inconclusiva. E quando você rebiopsiar para tentar corrigir o problema, vai ter fibrose e mais um monte de complicador para a análise do patologista, tá? E o shave ainda tem um problema pior ainda, que o que é? O patologista pode achar que a lesão era superficial, in situ ou bem inicial, quando na verdade as células neoplásicas desciam pelo folículo e você cheivou e essas células que desciam pelo folículo mutantes não foram vistas. Ou seja, teve um erro de análise histológica por culpa do médico que fez a biópsia usando a técnica incorreta. Curetar e mandar aquele material para análise de biópsia aspirativa, posso? Não, não pode. Tá totalmente errado. Isso aí está errado mesmo. Ah, mas e biópsia aspirativa com agulha fina eu posso fazer? Pode para metástase. Por exemplo, você tem um linfonodo aumentado na axila ou na região inguinal e você quer saber se aquilo é ou não, você quer um